A paz do Senhor. Gostaria de falar para você hoje sobre os sentimentos da alma. Sentimentos permanentes da alma. São sentimentos que eles não podem ser interrompidos. Eles não são também desfeitos como muitas pessoas afirmam. Alguns, por exemplo, chegam a dizer que após a morte, o homem passa a dormir, e dormindo, ele está totalmente alheio ao que se passa debaixo do céu. Não sabe o que está acontecendo, também não sabe o que está havendo do outro lado, porque está totalmente inerte. E isso não vai combinar com as palavras santas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns chegam a dizer, por exemplo, tomando como base a parábola de Rico e Lázaro, nós encontramos pessoas dizendo que eles estão dormindo. E isso vai de choque, de encontro, o que Jesus nos ensinou. Primeiro, Isaías disse que o meu servo, quando se refere a Jesus no capítulo 53, diz que o meu servo justo nunca houve engano na sua boca. Se Jesus diz uma parábola que não está ocorrendo do outro lado na realidade, então seria um engano. Jesus é a verdade. Ele estaria proferindo meias-verdade. Ele estaria proferindo uma mentira e Jesus não mente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, como diz a carta aos Hebreus, no capítulo 3, no verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nesse caso, tudo o que ele falou é verdade, perfeita verdade e permanece imutável. Aliás, ele mesmo disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Meditemos, pois, então, nesses principais sentimentos da alma, que são também correspondentes aos nossos 5 sentidos do corpo humano. Vamos, então, analisar rapidamente esses sentimentos. Por exemplo, ainda com a parábola do Rico e Lázaro, no capítulo 16, no versículo 19 a 31 do Evangelho de São Lucas, nós encontramos aqui o seguinte, que aqueles 2 homens, um vivia repleto de prazeres, no caso rico, e o pobre só tinha sofrimento, ele só tinha dificuldade, ele só tinha grandes lutas, ele tinha desejo de se alimentar com as migalhas que caía da mesa do rico. Agora veja que do outro lado começa a haver uma mudança na história. Percebemos que Jesus disse que morrendo um, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morrendo o outro, foi sepultado. E eles só se encontram agora lá do outro lado da vida, um no Hades e o outro no seio de Abraão. Agora vejamos a conversação entre eles. Olha a conversa que eles tiveram. Ele diz, pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou sendo atormentado nessas chamas. Agora veja a resposta do outro. Primeiro, ele pede que molhe a ponta do dedo, então do outro lado eles têm tato, e que refresque a língua, paladar, porque ele estava sendo atormentado naquelas chamas, então ele sentia ainda tato. Algo tocava e o queimava. Isso significa que a alma continua com os seus sentimentos, com os seus sentidos, assim como nós estamos percebendo aqui. Por isso, a preocupação de Jesus ter vindo para nos salvar, para nos livrar da condenação eterna, do que se escrevia antigamente, danação eterna. Isso quer dizer destruição eterna. Jesus trouxe para nós o escape, a saída. Veja que ele diz o seguinte, então, ele estava em sofrimento. Ele estava em sofrimento. Eles ali seguiram 2 caminhos diferentes. Diz então, e no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, viu
ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Erguendo os olhos, ele tinha esse movimento com os olhos. Erguendo os olhos, ele viu. Então, a alma tem olhos. Então, ela continua enxergando, ela tem visão. Pode ver o que é bom e o que é ruim. Pensemos no lado mais horrendo. Por exemplo, as visões do inferno. O que seria? Quais são as visões que essas pessoas têm lá? Será que é algo bonito, belo? Então pense nisso. Quem sabe Kant explicaria melhor sobre o belo, não é? E sobre eu vou até usar um outro termo, o horrendo. Eu nem vou dizer o sublime, eu vou dizer o horrendo. Tá, muito bem. Então, ele tinha uma visão, enxergava e sabia, reconhecia que aquele homem ele havia conhecido também em vida. Isso significa que ele tem lembranças e que eles não estão dormindo, eles não estão inertes, eles não perderam os sentimentos, eles até relembram. Vamos lá. Tem língua, tem tormento e sofrimento. Versículo 24 diz: e chamando, clamando, gritando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e refresque-me a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. O seu interlocutor também responde: tem ouvidos, ouve, pensa e lembra-se também. E diz: filho, tiveste teus bens em vida. Você teve seus bens em vida. Olha o que ele vai dizer no versículo 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Olha o que Abraão diz para ele: filho, lembra-te. Ele tem possibilidade de lembrar. A memória continua. Ele não fica sem memória após a morte. Lembra-te de que recebeste os teus bens em vida. É claro que ele se lembrava da vida que ele teve aqui nessa terra. E era o que Abraão estava dizendo a ele. Lembra-te de que recebeste teus bens em vida. Isso nos convida hoje a nos lembrarmos do que recebemos do Senhor. Como ele diz em Apocalipse: lembra-te do que tens recebido. Olha, é muito importante. Recebemos hoje uma comissão do Senhor de anunciar o seu evangelho. Recebemos um chamado para a sua obra. Será que estamos exercendo isso? Porque o homem desperdiçou o que ele tinha. Vamos ver o que diz em seguida. Olha a separação que há entre eles também. Tá, olha, uma separação eterna. Versículo 26. Além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Eles podem movimentar-se, empreender qualquer atitude, inclusive a de querer atravessar e não poder. Veja que certamente alguém já tentou. Por isso a forma em que eles falam da separação. Imagina o presídio eterno que está no inferno, no Hades, que traduzido vai ser mais ou menos isso, inferno. Essa é uma palavra dada para a nossa linguagem em português. Você não vai encontrar inferno na Bíblia hebraico, escrito no hebraico, ou mesmo no grego, que é o Novo Testamento. Você vai encontrar Hades. Então aí já está explicando tudo para nós. Vamos lá então. Aí ele vai se lembrar não somente do que ele teve, mas ele lembra também dos seus parentes. E ele diz no versículo 27, e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele não estava no lugar onde muitos dizem, dormindo, descansando. Ele estava num lugar de tormento. E ele agora pede que esse homem vá até a casa dos seus parentes, a casa de seus pais, e lembre a seus 5 irmãos que ele tinha. Ele sabe o número dos seus irmãos. Veja que ele lembra muito bem, diz: rogo-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Ele tinha pai.
Segundo, pois que tenho 5 irmãos, ele sabia até o número de irmãos. Ele não esqueceu nada. Ele não está dormindo. E olha, eu não quero que eles venham aqui para esse lugar de tormento. Eles queriam que ele fosse dar um testemunho lá. Como se ele morreu, todos sabem também que ele, depois de morto, chegando lá, faria alguma coisa. Quem sabe despertava. Agora, por que ele pede que Abraão mande Lázaro? Porque ele sabia da sua situação de presidiário, que não poderia jamais sair daquele lugar. Queridos, eu não quero aproveitar aqui para lhes falar a respeito do lugar eterno, vou dizer assim, um lugar eterno, que também não é definitivo, porque de lá ainda tem o projeto de sair para o lago de fogo. Inferno é apenas um lugar aonde as pessoas ficam, esperando a condenação. Agora imagine, ele sabia da sua situação de presidiário, que era impossível ele sair de lá para avisar os seus irmãos. O sentimento, veja o sentimento desse homem, veja o estado dele, a sua apreensão, a sua preocupação com seus irmãos, com seus parentes. Então ali, ainda do outro lado, ele ainda tem esse sentimento de preocupação, esse sentimento, essa apreensão, essa angústia de saber que a qualquer momento pode chegar naquele lugar o seu ente querido, o seu parente, seu amigo. Esse é o estado das pessoas que estão do outro lado. Agora, veja o que ele diz. Olha a consciência que a própria Bíblia revela. Versículo de número 29. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Quer dizer, eles não precisam que mande alguém de lá. Eles têm lá já Moisés e os profetas. Quando Jesus conta essa parábola, ele se referia a um tempo em que não existia o Novo Testamento ainda. Estava sendo escrito, Jesus começava agora o seu trabalho. Ia ter os evangelhos, para depois as cartas paulinas, etc, né? De Judas, de Tiago, de Pedro, etc. Então, veja uma coisa. Ele diz, tem lá Moisés e os profetas. Eles têm o Velho Testamento. Eles têm tudo para se livrar disso aqui. Veja o que vai dizer em seguida, quando se trata da consciência ainda. Sabem que precisam de arrependimento. Olha o versículo 30. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Querendo dizer, eu acredito que eles teriam um choque se visse um morto chegando lá e dizendo, olha, a coisa é séria. Eles se arrependeriam. Abraão tinha uma outra visão. Olha o que Abraão responde para ele. Versículo 31. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que um morto ressuscite. Veja, se alguém não consegue crer no Velho Testamento, nem morto ressuscitando pode despertá-lo. O estado da alma, aqui nesse mundo, está determinado e é aqui, não é lá. Significa que, se ele não consegue crer no que está escrito na palavra, nem morto ressuscitando vai conseguir despertá-lo, vai conseguir tirar dessa morte psicológica, psicossomática, espiritual, que está matando pouco a pouco, que está partindo por uma posição degradante, ou mesmo equivalente a algo que está em crescimento posterior. Por exemplo, ele agora, por enquanto, ele ainda tem o Velho Testamento, mas ele está num estado cataléptico, uma espécie de catalepsia, que pouco a pouco ele está morrendo, até morrer de vez. Ao passo que Provérbio diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aqui é o oposto. Aqui eles vão dormindo mais e mais, um pouco cruzando os braços, cruzando as mãos e deitando para trás até que esteja dormindo de vez. Como diz também Provérbio. Então vamos dizer,
ele pouco a pouco, ele vai ficando vazio, ele vai ficando sem vontade de comer a palavra, sem dar crédito à palavra. Chega uma hora que nem morto ressuscitando, ele não consegue mais crer, não tem mais jeito, não tem mais saída. E é o caso que Abraão agora alerta, dizendo, ele tem lá Moisés e os profetas. Se eles não ouvirem isso, já estão num estado avançado, nem morto ressuscitando pode trazer de volta o sentimento de vida posterior. Queridos, o que eu quis passar para você é apenas sobre os sentimentos da alma. Eles continuam, ele permanece. Então é aqui que nós temos que tomar as nossas decisões, porque depois o mesmo sentimento vai permanecer. Se é sentimento de dor, ele vai sentir. Se é sentimento de prazer também. Ele sabe o que é água, sabe o que é refrigério, ele sabe o que é tristeza, sabe o que é dor, sabe o que é angústia, sabe o que é presídio e sabe o que é também liberdade. Ele sabia que Lázaro estava em posição de liberdade, era só mandá-lo lá. Ele estava livre, embora ele estava numa situação de ordem, de ouvir, como se ele mesmo soubesse que se ele desse uma ordem, vai lá, ele poderia ir. Então ele está sob ordem, mas livre, ao passo que o outro não. Estava aprisionado e não tinha como sair dali, e o sofrimento não tinha para onde correr. Ele não podia apelar nem de atravessar para o outro lado, onde é melhor, por causa do grande abismo. Isso significa que do outro lado, ninguém está dormindo inerte. Ninguém está repousando, descansando, ou coisa semelhante como alguns postulam por aí. O outro lado é como se fosse um elevador. Estamos todos dentro de um elevador. Ele desce, abriu a porta, já estamos numa outra realidade. Subiu, abriu a porta, uma outra realidade. Portanto, é agora, dentro desse elevador, que eu e você devemos decidir se subimos ou se descemos. Olha, próximas nós estaremos falando de assuntos ainda importantes para a vida do dia a dia, assim como também sobre os dons espirituais. Deus te abençoe em nome de Jesus.